bem-vindos. Na antecâmara das presidenciais do dia 18 de janeiro, chegou a noite do frente a frente entre António José Seguro e Jorge Pinto, na RTP1 e na RTP Notícias. Muito boa noite aos dois e muito bem-vindos. Dito o sorteio que comecemos com Jorge Pinto e vamos terminar com o António José Seguro a ter a última intervenção. Avanço desde já então para a primeira pergunta, na expectativa sempre de podermos vir a ter algumas informações adicionais sobre a notícia que demos em última hora, o estado de saúde do atual Presidente da República. Mas para já, Jorge Pinto, a pergunta é sobre a hipótese ou não de uma convergência à esquerda. Chegou a admiti-la, admitiu numa desistência, mas se houvesse um candidato de esquerda que não tivesse vergonha de o dizer, nem arrumasse a esquerda numa gaveta. Tem alguma dúvida de que António José Seguro é de esquerda? Boa noite, Carlos Daniel. Cumprimento também o António José Seguro e os telespectadores e não posso deixar de começar com uma palavra. Acabámos de saber do estado de saúde do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uma palavra de rápido restabelecimento, esperando que seja apenas um susto. Eu disse isso, mas disse mais. Disse também que teria de haver uma condição de reciprocidade. Aquilo que ideologicamente António José Seguro, ele saberá dizer melhor que eu quando tiver a oportunidade de o dizer, aquilo que eu disse foi que as minhas palavras foram deturpadas, foram também para António José Seguro, porque eu nunca tinha falado de uma desistência exclusivamente para a sua candidatura, isso nunca esteve sequer em cima da mesa, mas aquilo que eu disse, e repito, é que estamos num momento da nossa história em que é essencial que todos assumam as suas responsabilidades. Eu falei de um pacto republicano onde precisamente quem se assumisse de esquerda, quem tenha bem presente a urgência de uma candidatura que seja agregadora e que pudesse ganhar estas eleições e passar certamente à segunda volta, pudesse haver então esse diálogo entre as candidaturas, mas ele deveria ter havido ainda antes das candidaturas serem apresentadas. E de quem é a responsabilidade de não ter havido? É de vários, mas é certamente também de António José Seguro, que foi um dos primeiros candidatos a apresentar a sua candidatura, legitimamente, não me interprete mal, é evidente que com toda a legitimidade o fez, mas que dessa maneira colocou pressão no seu partido, no Partido Socialista, e colocou evidentemente pressão nos outros potenciais candidatos que poderiam, esses sim, ser mais agregadores e fazer com que, desde a primeira volta, houvesse, se calhar, uma candidatura única Mas reconhece que aqui chegados, portanto, António José Seguro é o único candidato à esquerda que pode vir a ser Presidente da República? O que eu sei aqui chegados é que há imensos portugueses que continuam sem saberem quem votar. O que eu sei aqui chegados é que a minha candidatura é distintiva e eu sei o que me fez avançar quando as outras candidaturas já estavam no terreno. Por exemplo, em relação a António José Seguro, podendo haver pontos de convergência, como há sempre nas esquerdas, há uma divergência de fundo. É que a candidatura de António José Seguro tem uma contradição que é estrutural. António José Seguro candidata-se a ser o Presidente da República, aquele que é o guardião da Constituição da República Portuguesa. Mas quando teve responsabilidades políticas no nosso país enquanto líder da oposição, não só não usou o seu direito, ou se calhar até o seu dever de apelar à defesa da Constituição em coisas como o Orçamento de Estado para 2012 ou as alterações ao Código Laboral também em 2012, como, pelo contrário, até se opôs, e a sua liderança do Partido Socialista na altura, àqueles que dentro do Partido Socialista, àqueles deputados que não votaram da maneira que António José Seguro defendia, que era a abstenção. Portanto, esta contradição é realmente uma contradição muito grave entre quem quer ser o grande defensor da Constituição e quem, quando os portugueses verdadeiramente precisavam que a Constituição fosse respeitada, como a decisão do TC depois, posteriormente, confirmou, António José Seguro não lhes deu essa defesa. E acho que isso é algo que vai certamente acompanhar a sua campanha a Presidente da República. Boa noite também. Seguramente vai poder olhar esta questão do passado aqui trazida pelo Jorge Pinto, mas a minha pergunta era se assumir de esquerda é uma desvantagem hoje num país que virou à direita. Bem, em primeiro lugar, muito boa noite. Cumprimento o Carlos Daniel, cumprimento o deputado Jorge Pinto e também faço minhas as palavras que referiu, desejando as melhoras ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e que não passe de um susto. E aproveito também, através da RTP Internacional, para cumprimentar os portugueses que vivem e trabalham fora de Portugal. Bem, a minha vida fala para mim. Eu sou militante do Partido Socialista há mais de 40 anos, sou uma pessoa de esquerda, da esquerda responsável, aquela esquerda que traduz os valores e os princípios em soluções concretas para que as pessoas possam viver melhor e, portanto, estou bem com a minha candidatura. Porque sendo uma candidatura... Já admite essa gaveta? Não, vamos ver. Eu sempre disse nas entrevistas aquilo que tinha que dizer. E, designadamente, na entrevista antes do público, eu tive a oportunidade, numa entrevista que dei à Clara de Sousa, de dizer qual é o meu espaço ideológico. Eu sou do espaço do socialismo democrático, da social-democracia, e sobre isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, sobre isso... Portanto, não houve nada tático por haver um país que falta mais à direita. Absolutamente nada sobre isso. É muito claro qual é o meu posicionamento. Bem, segunda questão, eu quero dizer que eu avancei em junho. E, portanto, avancei porquê?
Porque os partidos não têm o condomínio nas eleições presidenciais. As eleições presidenciais são expressão da vontade individual dos candidatos. E eu considerei, em convicção, que posso ser útil ao meu país. E avancei. E não fiz combinatas com ninguém, não fiz acordos com ninguém, não fiz... Eu sou uma pessoa livre, não tenho amarras absolutamente nenhumas, nem vivo dentro de gavetas absolutamente nenhuma. Apresentei-me aos portugueses como um democrata, como um progressista e como um humanista. Portanto, não sei se tenha impedido uma candidatura mais agregadora à esquerda. Então, mas desculpe, mas nós vivemos numa democracia. Então agora eu vou impedir alguém que seja candidato? As pessoas apresentam-se, têm convicções, só que estas candidaturas também são atos de coragem. E eu tive essa coragem em junho, quando me apresentei e quando avancei. Em relação ao passado? Em relação ao passado, bem, eu até estou admirado como é que um candidato tão jovem está preocupado em discutir o passado e não em discutir o futuro. Mas com certeza foi a primeira questão, teremos a oportunidade de falar sobre isso. Não sei se o Jorge Pinto se lembra, mas na altura da Troika, um período muito difícil para o nosso país, em que eu estive sempre do lado da responsabilidade e do lado da defesa do interesse de Portugal, do interesse nacional. Mas havia uma preocupação muito grande. Os setores conservadores, os setores de direita e também alguns governos queriam muito que Portugal alterasse a sua Constituição e colocasse na Constituição um limite para o endividamento e um limite para o déficit. E eu opus-me. E foi graças a essa minha oposição que nunca houve essa alteração constitucional. Portanto, se precisa de alguma prova, aí tem. Muito bem. Posso responder, Carlos Daniel? Se for rápida a réplica. Sim, dispensando até o paternalismo em relação à minha juventude, mas dispensemos isso. Eu lembro-me bem, constatação, por António amor de José Deus, Seguro. é uma constatação. Lembro-me bem, sabe porquê? Porque eu era militante do Partido Socialista nessa altura. Eu trouxe aqui comigo, e terei todo o gosto em deixar no final, uma carta que lhe enderecei a si, e que finalmente, pela primeira vez que nos encontramos cara a cara, lhe posso entregar, porque possivelmente não a leu, de quando me desfiliei do Partido Socialista. Não é culpa exclusiva sua. Eu, anos antes, enquanto militante de base, ainda muito jovem, enviei um e-mail à minha secção conselhia a dizer que não apoiava a recandidatura de José Sócrates a secretário-geral. Não é? Mas as razões que aqui estão são, na verdade, aquelas às quais continuam a não dar resposta. Porque é que... Quero ilustrar com uma delas essencial. Já disse, como é que o Orçamento de Estado para 2012, quando há até deputados do Partido Socialista que quebraram a disciplina de voto para votar contra, António José Seguro defendia a abstenção. Portanto, essa abstenção violenta, na verdade, é uma passividade. E depois, como eu disse, e pronto, está colocada a pergunta, o Tribunal Jorge Constitucional deu razão a vários destes pontos. Portanto, alguém quer ser o defensor da Constituição, este legado não consegue apagar. Eu sei que os tempos são difíceis, António José Seguro, não me interprete mal, mas alguém acha que os próximos 5 anos do mandato do próximo Presidente da República não vão ser tão ou mais difíceis do que aqueles? E é precisamente aí que eu acho que essa firmeza, essa clareza, à resposta agora, Jorge, é essencial. Bem, eu já lhe disse, já lhe dei um exemplo concreto do que é ser firme na defesa dos valores constitucionais. Questão completamente diferente era o período que nós vivíamos. Um período muito difícil, sob assistência financeira, em que estava em causa a viabilidade do nosso país. E eu tomei aquilo que me pareceu correto, que foi a opção pela responsabilidade e pela defesa do interesse nacional. E sempre que foi necessário ir lá fora defender os interesses dos portugueses, eu fui. Designadamente, quando tive que ir à Alemanha para ajudar a que houvesse manutenção de investimento na Auto Europa e outros exemplos que lhe poderia dar. Vamos agora olhar para o futuro, então, se me permite, é exatamente isso que eu ia introduzir. Olhamos para o modelo de presidência que defendem e em relação e a visão que têm dos poderes constitucionais, e António José Seguro começa por si agora, defende um presidente que possa ter uma sensibilidade diferente da maioria de direita que hoje temos no governo, na maioria das autarquias, nos governos regionais, e temos em cima da mesa uma questão muito concreta, que é a questão das leis do trabalho. A minha pergunta, e até porque já disse também que estava preocupado com a convocação da greve, é até que ponto o preocupa mais a convocação da greve, a greve em si, ou as alterações à lei do trabalho? As alterações à lei do trabalho. Porquê? Porque são alterações que naturalmente vêm desequilibrar a relação que tem que existir entre os empresários e os trabalhadores. Portanto, deixe-me dizer, quando o Ministro do Trabalho diz que a lei atual está desequilibrada a favor dos trabalhadores, não concorda? Se reparar, neste momento as negociações são basicamente negociações bilaterais entre o Governo e os representantes dos trabalhadores. Ora, não é esse o objetivo da concertação social. Mas mais, porque é que há necessidade de fazer uma alteração à legislação laboral neste momento? Ela não constava de uma proposta eleitoral dos partidos do Governo. Porque é que há necessidade? O país tem necessidade de alterar a legislação e, sobretudo, criar instrumentos para fazer o quê? Que a nossa economia ganhe mais competitividade,
que haja mais produtividade, que se diminua a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Portanto, é preciso ainda mudar alguma coisa. Deixe-me só concluir. Que os jovens tenham oportunidades de emprego em Portugal em vez de irem colaborar com economias de outros países. E, portanto, estas legislações precisam de ser alteradas para corresponder a estes objetivos. Vê alguma indexação entre esses objetivos e as alterações que estão a ser feitas? Eu não vejo. Deixe-me insistir na pergunta. Posso concluir que não concorda com a Ministra do Trabalho quando diz que a legislação em vigor está desequilibrada a favor dos trabalhadores? Não concordo. Jorge Pinto, em relação ao pacote laboral foi claro, disse que vetaria politicamente e fala até de um retrocesso tremendo. Isto com um anteprojeto que ainda está em negociação, ainda com uma negociação que possa ser criticada. A minha pergunta é, quando alguém que quer ser Presidente da República, que se candidata, diz isto desta maneira, antecipa que vai ser uma força de bloqueio em Belém, um líder da oposição na Presidência da República? De todo, Carlos Daniel, mas deixe-me em 5 segundos dizer que falar do passado é essencial para falar do futuro. Nós devemos ser muito claros e devemos essa transparência aos portugueses. E aquilo que todos nós fizemos, tudo aquilo que fizemos de bem, mas também tudo aquilo que fizemos de mal, é a nossa imagem e é aquilo que nós temos de dar aos portugueses. Sobre trabalho, nós estamos hoje no dia 1 de dezembro. Dia 1 de dezembro que deixou de ser feriado durante o governo da Troika. Dia 1 de dezembro que deixou de ser feriado com alterações ao Código de Trabalho que contaram com a abstenção do Partido Socialista António José Seguro. Portanto, isto é factual. Não se trata de uma acusação, trata-se de factos. O pacote laboral é, na verdade, o seguimento dessa política e dessa visão para o trabalho e para a economia portuguesa que já vem desses anos da Troika. E aquilo que foi legitimado em eleições, ao arrepio daquilo que foi o programa eleitoral da AD, onde a enormíssima destas mais de 100 propostas de alteração que estão na versão inicial do documento não foram sequer levadas a eleições porque não constavam do programa eleitoral da AD. Porquê? O Governo terá de o esclarecer, certamente porque temia que aquelas propostas não fossem ao encontro da vontade dos portugueses. E aqui é que está a grande questão. O que é que deve ser a vontade dos portugueses e, sobretudo, o que é que deve ser a nossa visão para a economia e para o nosso modelo de desenvolvimento? Mais precariedade num país que já é o segundo com mais trabalhadores precários na Europa? Ou, pelo contrário, uma visão de país que assente no alto valor acrescentado? Porque, repare, Carlos Daniel, eu vivi 15 anos da minha vida no estrangeiro. 15. Em vários países. E em nenhum deles não vi uma única coisa que fosse do melhor que eles tivessem que Portugal não pudesse ou devesse ter também. A minha vontade de querer regressar para Portugal e querer regressar para poder também fazer política em Portugal foi precisamente essa. É porque eu sei que Portugal pode estar no topo mundial numa série de coisas, mas isso passa por alterar a nossa visão do modelo económico. Jorge, mas responda-me claramente. Quando uma legislação como esta ainda está em discussão, faz sentido alguém que quer ser Presidente da República dizer eu vetaria antes de conhecer o documento final? Eu disse duas coisas e insisto. Eu levaria, se o documento me chegasse tal como ele está agora, a Tribunal Constitucional, porque há várias questões, eu já aqui as elucidei, não vale a pena perder tempo com isso, que me levantam dúvidas constitucionais, e se me chegasse como está, teria o veto político, porque não responde a nenhuma das três, que são para mim três coisas prioritárias do país. Combater a precariedade, combater o fosso salarial entre homens e mulheres e dar mais condições às famílias para que não cheguem ao final do mês a ter de escolher entre fazer a reparação do automóvel ou poder dar aos seus filhos melhores condições, entre pagar a prestação da casa ou poder ter a casa mais aquecida porque nela passa um frio no inverno. Isto não está nesta revisão de trabalho, ela serve apenas para uma visão de desenvolvimento económico que compete por baixo. Eu quero um país que compita por cima e há vários exemplos concretos que posso dar também. António José Seguro já disse que um Presidente da República se deve manifestar quando o documento chega a Belém, mas obviamente enquanto candidato a pergunta que se impõe é: ponderaria vetar a lei tal qual a conhece atualmente, enviar provisoriamente ou preventivamente para o Constitucional? Bem, como disse muito bem, um Presidente da República não deve interferir enquanto o processo de negociação ainda está a decorrer. Mas eu fui claro e volto aqui a reafirmá-lo. Primeira questão. Esta matéria não foi objeto de validação eleitoral pelos portugueses. Segundo, quando chegar o decreto a Belém, eu terei em conta aquilo que foi o resultado da concertação social e terei em conta aquilo que é o resultado do Parlamento. E, portanto, nessa altura, vou-me pronunciar. Mas, neste momento, há uma clara inclinação no sentido de não aceitar a proposta que possa chegar a Belém. Volto a dizer, uma clara inclinação. Não quero ser taxativo, porque, como disse muito bem, o Presidente da República não toma posições enquanto a discussão está a decorrer, enquanto as negociações estão a decorrer. Toma uma decisão quando o decreto lhe chega a Belém. Uma das questões que também tem sido muito abordada na antecâmara destas eleições é de uma hipotética revisão da Constituição, que será viável com uma maioria de direita, juntando desde logo a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal, e não falta quem, e já vou ouvir o Jorge Pinto, que é uma das vozes
que se têm manifestado contra isso, a dizer que pode ser motivo para ponderar uma dissolução do Parlamento. Parece-lhe que faz sentido isso? Bem, em primeiro lugar, eu não vejo nenhuma razão para se fazer uma revisão constitucional. Não há nenhum problema no país que não possa ser resolvido com a atual Constituição da República. A começar pelo acesso a tempo e horas aos cuidados de saúde, o acesso à habitação, oportunidades que os jovens devem ter em termos de emprego e, sobretudo, um acordo de concertação social que possa elevar os nossos rendimentos, os salários e também as pensões no nosso país. Portanto, dito isto, é muito importante. Segundo, daquilo que eu percebi da proposta do Jorge Pinto é que, em situação excepcional, de uma grande gravidade, ele dissolveria o Parlamento. Pois eu acho que ele iria agir mal, erradamente. Porque, e quero dizer duas coisas. De uma grande gravidade ao nível de uma revisão constitucional, é disso que está a falar. Exatamente. E, portanto, quero dizer de uma forma muito simples. Primeiro ponto, imagine que havia uma dissolução do Parlamento, e nós o que desejamos é que haja, obviamente, estabilidade. Mas se houvesse uma dissolução, a campanha eleitoral iria centrar-se em quê? Num debate sobre as propostas de governo ou num plebiscito a essa Constituição e essa mudança constitucional? Eu recordo que só houve um plebiscito em Portugal. Foi no tempo da ditadura. E, por alguma razão, nunca houve um referendo à Constituição. E por isso eu considero isso irresponsável desse ponto de vista. É interdito, não pode haver um referendo. Jorge Pinto, a hipótese de dissolução que coloca é apenas dissuasão nuclear, que também foi uma expressão que usou, ou aplicar-se em concreto perante uma revisão constitucional drástica? Já agora, o que é revisão drástica? Há aqui uma linha claríssima que me separa de António José Seguro, mas como eu fiz com o Luís Marques Mendes, agradeço a clareza da sua posição. Agradeço mesmo. Uma revisão drástica é, por exemplo, querer alterar o nosso sistema semipresidencialista, coisa que está em cima da mesa. Uma alteração drástica é querer, por exemplo, retirar da Constituição os próprios limites à revisão constitucional. Uma alteração drástica é querer tirar da Constituição os pontos sobre direitos, liberdades e garantias. Uma alteração drástica é querer retirar da Constituição o direito à integridade pessoal. Nada disto é abstrato. Tudo isto esteve em cima da mesa recentemente, quando na Assembleia da República se discutia uma hipotética revisão constitucional. Aquilo que eu digo, e repito, e caso não tenha sido claro, porque António José Seguro parece não ter percebido o que eu quis dizer, foi se essa revisão drástica avançar apenas à direita, não tendo sido tema de debate nas legislativas, e pior, tendo sido menorizado e até ridicularizado por alguns líderes políticos dos partidos à direita que agora têm essa maioria, então sim, aí restava-me, e sim, o poder do Presidente da República serve para esse tipo de intervenção, dissolver a Assembleia da República, porque os portugueses têm o direito de ser ouvidos se houver alguma alteração a apenas um lado do espectro político da Constituição, algo que nunca aconteceu na nossa história. Eu não vou para o referendo de 33, não precisamos de ir para aí. Eu olho para a história da Segunda República. As alterações constitucionais que aconteceram com os dois lados do espectro político, como deve ser. Nós não podemos alterar o texto fundamental da nossa República apenas a um lado do espectro político. E eu diria o mesmo se fosse à esquerda. O Jorge Pinto já deu aqui alguns exemplos. Acho que é muito importante ter esta clareza. Poder dizer se tem alguma linha vermelha em termos de revisão constitucional. Não. Eu quero, sobretudo, clarificar aqui uma situação. Aquilo a que se refere o deputado Jorge Pinto é o artigo 288, os limites materiais da revisão. Entre outros, é. Mas é isso que está em causa. Bem, ora, se houver uma revisão deste artigo, no meu entendimento, e consultados os constitucionalistas que consultei, não pode haver uma revisão a seguir e precisa, ou então para haver, precisa ter 4/5 para se iniciar. Ora, a direita não tem 4/5 no Parlamento para fazer essa revisão constitucional. Por isso toda a sua argumentação cai pela base. Não, António José Seguro já teria as notas escritas porque não ouviu o que eu disse. Não, eu dei-lhe vários exemplos. Eu não tenho notas, só trago o artigo. Deles é o artigo 288. Não, pelo amor de Deus, vamos manter isto num nível de debate. Eu só estou a dizer o seguinte, só tenho aqui o artigo. Eu estou a ser o mais cordial possível. Estou-lhe a pedir que não coloque palavras na minha boca. Eu dei até mais exemplos, só que costumo dar. Dei-lhe vários. Integridade pessoal. Olha, retirada do direito à criação e fruição cultural. Tudo isto esteve em cima da mesa. E o artigo 288, deixe-me então corrigi-lo também, o que esteve em causa muito recentemente nem era a sua alteração, era a sua eliminação pura e simples. Se houver... Portanto, vamos à questão essencial. A questão essencial é o seguinte. Se houver alguma mudança no artigo 288... E nos restantes, António José Seguro? Dá-me licença? Eu dou. Foi o senhor que me interrompeu pela primeira vez. Então, se houver alguma alteração neste artigo, que são os limites materiais da revisão, quer dizer que são necessários 5 anos depois para fazer uma nova revisão, ou então 4/5 para iniciar um novo processo de revisão constitucional. Portanto, os seus receios e a sua proposta cai, não tem fundamento. Não cai de modo algum, mas acho que fica bem claro
Quem enquanto Presidente da República, iria ser o verdadeiro peso democrático, o contrapeso então como é que resolve este problema dos quatro quintos? Assegurar, eu sei que também não me interromperia. Mas como é que resolve o problema dos quatro quintos? Clarifique. Acho que ficou bem claro quem vai ser o contrapeso democrático, caso seja Presidente da República. Ficou claro o ponto de vista de cada um dos senhores. Permitam-me avançar para o tema seguinte. Eu queria lançar a questão da saúde, que é uma questão que os preocupa muito a ambos, têm-no dito repetidamente. António José Seguro elegeu mesmo a saúde como uma prioridade para um primeiro ano de mandato, a prioridade. Permita-me uma pergunta muito concreta. O Governo acaba de nomear uma comissão de combate à fraude no SNS e indicar o juiz Carlos Alexandre para liderar. Concorda com esta medida e com a escolha desta pessoa? Bem, a minha surpresa é grande. Porquê? Porque o SNS já não tinha meios para prevenir a fraude. Desculpe. Quer dizer, um sistema que funciona e que absorve tantos recursos do nosso país tem que ter mecanismos de prevenção dessa fraude. Mas tem acontecido alguns casos, quando temos, por exemplo, recentemente, só a questão do Santa Maria, é uma questão particularmente sensível. Muito bem, está bem, mas quer dizer, para mim é muito simples. Imagina a questão de Santa Maria. Só se descobre depois de vir a público que houve de facto aquelas situações todas com as operações ou intervenções de dermatologia. Então o sistema não permite prever antes os abusos. Desculpe, isto não tem sentido. Mas a verdade é que não permitiu. Vamos lá ver. Ou seja, isso não dá razão à criação deste... É por isso que... Bem, ouça, eu não serei eu que me vou opor à criação desse organismo. Aquilo que é a minha curiosidade é como é que é possível que não exista já sistemas de prevenção de crimes, de ilegalidades e de fraudes desta natureza. E vê a fraude como uma questão essencial do SNS nesta altura. Há quem fala até de corrupção generalizada no Serviço Público de Saúde. Vamos lá ver. O que eu sinto é que os portugueses não têm acesso a tempo e horas aos cuidados de saúde. Às consultas, às intervenções cirúrgicas, não têm acesso a, por exemplo, as grávidas, quando deviam estar a aproximar do parto e naqueles últimos dias deviam estar sossegadas, tranquilas, porque é um momento especial, vivem uma situação de ansiedade, porque não sabem o que é que lhes vai acontecer pela frente, ou mesmo este calvário aos fins de semana com as urgências. Portanto, o que é necessário é que o Serviço Nacional de Saúde seja um Serviço Nacional de Saúde que promova o acesso de todos os portugueses, independentemente do dinheiro que eles têm e do local onde residem, a saúde a tempo e horas. Isso para mim é que é essencial. Agora, se há irregularidades, se há situações que podem configurar corrupção, bem, isso há autoridades judiciais para funcionar e para agir. Mas, sobretudo, tem que haver planos de prevenção para que isso não aconteça. E quando acontece, seja imediatamente detectado e se possa corrigir e punir quem são os seus responsáveis. Isso é que me parece essencial. Agora, a organização e a gestão do Serviço Nacional de Saúde... Eu queria perguntar-lhe já sobre isso a seguir. Vamos já a essa questão a seguir, mas Jorge Pinto tem denunciado medidas de marketing na saúde. Pergunto-lhe se combater a fraude é marketing. Não. Evidentemente, nós temos de ser capazes de combater a fraude onde quer que ela exista nas instituições do Estado, certamente também no SNS. Quando eu digo que é marketing, é que nós estamos perante um governo que disse que ia ter um plano para resolver os problemas em 60 dias. Já passaram mais de 600 e esse plano ainda não surgiu e se surgiu só tem piorado os problemas. Aquilo que eu quero é que haja uma revisão do papel do SNS e de como fixar quadros no SNS. Porque, repare, eu venho do interior do país. Nós vimos agora recentemente que uma série de vagas, cerca de metade, para medicina geral e familiar não foram preenchidas, vagas para medicina interna não foram preenchidas. Que parte do território é que vai sofrer mais com esta falta de médicos? É certamente o interior. E isso não é sustentável num país que se quer coeso. E também aí há um outro tema que eu gostaria de trazer para cima da mesa, até precisamente por causa da reorganização que foi agora decidida em Conselho de Ministros esta semana passada, que diz respeito a uma tentativa quase de regionalização sem regionalizar. Quer-se dar mais poder e mais competências às CCDR, mas cumprir com aquilo que vem na Constituição. Em matéria de saúde, convém dizer, estamos a falar de matéria de saúde. Em matéria de saúde, para já, pelos vistos, também já há a proposta de extinguir o ICNF, portanto, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, passando uma parte das suas competências também para as CCDRs, sem que se avance verdadeiramente com aquilo que a Constituição obriga, que é o processo de regionalização. Mas o problema da saúde, portanto, não está também na organização e na gestão? Há muitos problemas ao nível da saúde, muitos problemas. Há certamente uma falta de acesso a cuidados. Há um problema também cultural em que Portugal é um dos países onde mais rapidamente e mais facilmente se recorre a um serviço de urgência. Portanto, urgência hospitalar. Se calhar, se tivéssemos centros de saúde com pequenas equipas de urgência que pudessem fazer esse atendimento, desonerávamos também a urgência hospitalar. Aquilo que nós temos de ser capazes é de fixar esse pessoal, certamente fixar os médicos. Acabar com o gargalo na formação de médicos especialistas, onde está o grande problema. E depois apostar muito na prevenção. Eu já o disse num outro debate. Este orçamento de Estado tem cerca de 1% apenas dedicado à prevenção da doença, quando as indicações da Organização Mundial de Saúde apontam para pelo menos 3%. É esta alteração que eu quero. E quero também com a regionalização, porque, como eu dizia, vindo do interior,
Eu sei bem a importância que um país com regiões teria para Portugal. Isto trata-se de duas coisas muito simples. A primeira, cumprir a Constituição, e a segunda, ser mais claro e mais eficaz, mais ágil nas respostas, olha, em coisas como a saúde, em coisas como a habitação, em coisas como a gestão florestal e combate aos fogos florestais. E eu gostava que isto fosse tema de campanha, porque é um imperativo constitucional, continua por cumprir quase 50 anos após a aprovação da Constituição, e eu gostaria que o próximo Presidente da República, e eu já me comprometi muito cabalmente com isso, pudesse empurrar, pelo menos, a discussão, fazer com que a discussão fosse tida e que finalmente se avançasse e concretizasse o processo de regionalização. É sempre tão difícil que haja um entendimento? Tivemos uma anunciada revolução no SNS quando o PS ainda estava no governo, a criação do OLS, designadamente a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Agora temos esta intenção do governo de avançar para uma nova organização da gestão da saúde. Porquê é que é tão difícil o entendimento? São só razões ideológicas entre privado e público? Bem, eu julgo que há várias razões que possam justificar esta situação. Mas há uma delas que eu tenho particularmente dedicado atenção e tem a ver com a necessidade de os partidos políticos se entenderem. Isto é, há necessidade de dar respostas imediatas a problemas, por exemplo, a capacidade de atrair bons profissionais, não apenas médicos, mas também enfermeiros, pessoal de apoio, auxiliares, para o Serviço Nacional de Saúde. Isso é crucial. E o que é que um presidente pode fazer? Bem, um presidente pode convidar e, de alguma maneira, exigir que os partidos se sentem numa mesa e contribuam cada um com as suas propostas para se encontrar esse compromisso de médio e de longo prazo. Porquê? Porque este compromisso com a saúde tem que resistir aos ciclos eleitorais. Não pode ser a duração de um governo. Veja o que aconteceu com o SNS. O saudoso António Arnaud criou o SNS, mas ele sobreviveu a todos os governos. Quer governo liderado pelo PS, quer governo liderado pelo PSD. É uma obra coletiva, é um património da nossa democracia. E o que está a acontecer neste momento... Mas não o vê ameaçado? Mas deixe-me só dizer, portanto, isso aconteceu porque houve esta cultura de compromisso que ultrapassou os ciclos governativos. Portanto, o que nós precisamos agora, sobretudo quando há ciclos governativos de ano e meio, é que nós tenhamos um plano a 5 ou 10 anos, com respostas, obviamente, faseadas, que haja um orçamento plurianual, porque há coisas que não se resolvem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Não se resolve apenas com um orçamento. Nós temos que pensar o SNS de uma forma completamente distinta e diferente, onde entra a capacidade de atrair os profissionais, onde entra uma melhor organização e gestão, onde deve haver uma articulação com um mundo novo que está a ser criado através da inteligência artificial, da robótica, da telemedicina. Quer dizer, há várias propostas que nós temos, aliás, que eu apresentei no documento, que já entreguei, e que espero que os partidos, passado este processo eleitoral, contribuam de forma responsável para encontrarmos uma solução duradoura e sólida, porque o que está em causa é a saúde dos portugueses. E sobre isto, Carlos Daniel, até porque eu já falei disto noutras entrevistas, em 10 segundos, acho que há uma coisa que o Presidente da República pode fazer, e eu já fiz, já me comprometi com isso, que é organizar uns Estados Gerais da Saúde dedicados precisamente à defesa do SNS. Mas disse se não houver resultados no curto prazo. Ora, o que se prova é que não é fácil ter resultados no curto prazo. Precisamente, mas os Estados Gerais vão fazer isso, porque os Estados Gerais vão unir todos os partidos políticos na mesma mesa, vão unir utentes dos serviços de saúde, vão unir os profissionais, os médicos, o pessoal técnico, o pessoal da enfermagem, vão unir a cidadania. E é precisamente aí, nesses Estados Gerais, que um Presidente da República pode ter uma voz determinante na influência da política nacional. Porque um Presidente da República, e bem, eu acho que a Constituição é muito boa nesse sentido, não implementa a política nacional, mas pode e deve influenciá-la. E, neste caso, pode e deve influenciá-la procurando soluções e estabilidade a longo prazo para aquela que é, como eu tenho dito muitas vezes e reiteradamente, a mais bela das conquistas da nossa democracia. É o meu compromisso, até ao final do ano 2026, organizar um Estado Gerais para a proteção do SNS. Também aí estamos de acordo. Vamos ver se estão de acordo no ponto seguinte. O Governo tem feito, e é a última questão que vou lançar, tem lançado algumas das suas primeiras e mais significativas medidas, o Governo atual, em relação à imigração, a lei dos estrangeiros, a lei da nacionalidade. Até que ponto, Jorge Pinto, é que lhe parece que há um peso da imigração na motivação de voto em Portugal? Olha, Carlos Daniel, esse assunto é muito sensível para mim. Eu fui, como dizia há pouco, imigrante durante 15 anos da minha vida. Sou filho e neto de imigrantes, daqueles que saíram analfabetos das aldeias do nosso país, no meu caso de uma aldeia de Amarante, para a França no início dos anos 60, que viveram duramente e trabalhando duramente para construir aquele país que foi o país de acolhimento. Um país que também depois lhes soube devolver uma parte desse esforço. Portugueses que depois regressaram, no caso da minha família direta, para construir também o nosso Portugal. E é com muita tristeza que assisto a este clima envenenado com que se discute a imigração em Portugal. Nós sempre fomos um país de gente que partiu e um país que soube acolher pessoas.
Isso sempre nos caracterizou. Essa diversidade sempre foi força, nunca foi fraqueza. E eu não vou mesmo alinhar neste que parece ser o sabor dos tempos em que atacar a imigração é o alfa e o ômega de tudo que é Mas política representa em Portugal. uma pressão sobre os serviços, por exemplo, os serviços públicos. Em qual deles, por exemplo? Sabe qual é a percentagem de cidadãos estrangeiros que acodem às urgências hospitalares em Portugal? Sei que não é muito significativa, mas sei que nas escolas, Menos por exemplo, 2%. o número de alunos disparou, é muito maior e precisa de muito mais apoio. E aí trago também o exemplo da minha família. A minha mãe, filha de portugueses que só falavam português em casa, conseguiu aprender francês porque teve na escola pública em França um serviço de educação que garantiu essa integração precisamente através de políticas de reintegração. Mas o país familiar. deve ou não, responda-me se puder concretamente, deve ou não responder de outra forma à questão da O imigração? país tem de olhar para a imigração como uma oportunidade e não como um ataque ao que quer que seja, porque a imigração deve honrar-nos. As pessoas que querem vir para Portugal vêm porque querem fazer aqui as suas vidas, querem dar aqui o seu contributo para que seja um país melhor, da mesmíssima maneira que os portugueses que saíram de Portugal foram dar esse contributo no estrangeiro. É um clima envenenado que eu rejeito e que fica aqui o meu compromisso claríssimo. Enquanto Presidente da República, vai ser uma prioridade não deixar que o país, que os portugueses se deixem levar por este clima de ódio, por este ataque às pessoas, que são pessoas como nós, com todos os seus defeitos e certamente com todas as suas virtudes. E o António José Seguro também já tem dito que Portugal precisa de imigração organizada e integrada, mas independentemente disso, é ou não uma prioridade política para o país tratar da questão da imigração? Sim, quer dizer, o país precisa de imigração, porque há uma parte substancial dos setores da nossa economia que não conseguem sobreviver sem essa mão de obra que vem de fora. Agora, ela precisa de ser regulada, precisa de ser organizada, quer na entrada, quer no acolhimento, quer na integração. Isso parece-me uma coisa essencial e que, portanto, as vantagens que... Quer dizer, eu sou sempre uma pessoa centrada em relação ao futuro, que é o futuro que nós podemos mudar e que podemos melhorar. Eu não me candidato a Presidente da República há 10 anos atrás, candidato-me agora. E, portanto, esse fator é essencial. Agora, obviamente que isso não tem, também tem algumas pressões, algumas situações que precisam de ser organizadas e precisam de ser corrigidas. Agora, é inegável que a entrada de imigrantes em Portugal, desde que seja organizada e integrada, tem um contributo muito positivo para a economia. O setor da agricultura, nós temos cerca de 40% de mão de obra que já vem da imigração. Como acontece, por exemplo, com os contributos para a Segurança Social, que o ano passado foram 2,2 mil milhões de euros. Portanto, aí há também uma grande convergência e pontos de vista em comum com o Jorge Pinto. E só em 10 segundos, Carlos Daniel, que eu sei que o António José Seguro terá a última palavra e estou a esgotar o meu tempo, mas este clima envenenado que nós temos na discussão depois traduz também em situações como a que assistimos recentemente no Alentejo, de exploração, de um ataque, situações de praticamente escravatura no nosso país. Isto é intolerável. E mais intolerável ainda é quando sabemos que aqueles que são representantes da República, forças de segurança, podem também estar envolvidos. António José Seguro, queria só colocar a última questão. Se parece que as decisões políticas estão no sentido do que defendia. As decisões relativas, por exemplo, à lei dos estrangeiros e da nacionalidade. Não, vamos lá ver. Eu já me pronunciei sobre isso, sobre as leis de estrangeiros, sobre a lei de nacionalidade. Eu considero que o país está muito desequilibrado do ponto de vista politicamente falando, e que nós precisamos deste equilíbrio. Por isso é que estou muito de acordo também, convergimos os dois, que é necessário que nestas eleições presidenciais não se coloquem os ovos todos no mesmo cesto. E senão transforma-se o partido que neste momento está no poder num partido hegemónico na sociedade portuguesa, e isso corresponde a um poder absoluto que não é desejável. E por isso eu até queria perguntar ao Jorge Pinto se ele consegue visualizar um cenário de segunda volta em que estivessem, por exemplo, só 2 candidatos de direita e que eu não estivesse presente. E, portanto, eu quero dizer com muita clareza que eu não vim aqui combater contra si. Não é o meu inimigo. Nem o meu. Eu estou a lutar, ótimo. Eu estou a lutar para que a esquerda, o centro-esquerda, a esquerda democrática, tenha uma presença na segunda volta, e isso só poderá ser conseguido se houver uma convergência de votos na minha candidatura. Eu acho que ainda muita água vai correr. Nós vemos nas sondagens a percentagem de eleitores que ainda está indeciso. Eu vim mesmo para ser candidato. E vai até ao fim na primeira volta, nada? Eu vou até ao fim porque eu sei o que farei se for Presidente da República. E sei que aquilo que eu farei é aquilo que o país precisa em tempos de acelerada mutação a nível nacional e internacional. António José Seguro, porque tem que ter a última palavra 10 segundos, está convencido de chegar à segunda volta, mesmo sem haver uma desistência de outros candidatos? Eu estou convencido que chego à segunda volta, mas naturalmente cada um deve assumir as suas responsabilidades. Eu espero que nenhum eleitor de esquerda possa acordar no dia 19 de janeiro e dizer, bem, por causa do meu voto, o Seguro não foi à segunda volta. Muito bem, ficou claro o ponto de vista de cada um em relação a estes temas.